Amém, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Vocês que estão aqui de manhã, os irmãos que estão à tarde, ouvindo pela internet, pelo YouTube. Esse é o momento dos avisos, amém? Então hoje, dia 18, chegou, depois de 7 meses, o início dos cultos presenciais até segunda ordem, porque se acontecer alguma coisa nessa pandemia, voltaremos de novo só online. Mas Deus, como o Cícero falou aqui, é conosco, amém? Então, segunda-feira temos culto de oração, quarta-feira nós temos culto normal e sexta-feira culto de intercessão, amém? Segunda, quarta e sexta-feira não precisa se inscrever, porque a capacidade máxima aqui nossa é de 30 pessoas e os cultos durante a semana nós sabemos que não chegará a esse número, tomara Deus que chegue, mas chegando a gente cria uma inscrição para os cultos de semana, amém? Então domingo que vem, dia 25, quem não participou do culto hoje, venha, e você que quer vir de novo, fica atento ao número de inscritos. Se você vê que sobrou vaga, venha de novo, amém? Mas o que eu vou falar? As mulheres tiveram um culto ontem, então estão planejando de fazer um culto presencial das mulheres, que será um sábado, mas elas vão estar divulgando aí durante o próximo mês, porque esse mês já teve, e vai estar divulgando, e vai ser um sábado, e vai ser o mesmo preparatório aqui do protocolo de segurança que aconteceu hoje, que vai acontecer durante os cultos, em nome de Jesus, amém? O Vitor agora vai dar um aviso importante para a igreja, e depois do aviso nós teremos a pregação. Bom dia de novo, irmãos. Boa tarde para você que está em casa nos assistindo o culto de hoje. Eu venho aqui avisar a igreja sobre o conselho eclesial que foi formado depois que nós tivemos, depois que eu passei a informação para que o membro pudesse participar. Mas antes eu quero passar para os irmãos os nomes que foram sugeridos, que foram passados pela igreja, e os irmãos que hoje compõem a igreja, aqueles que desejaram. Eu estou dizendo a questão de os 3 de momento que estarão cuidando da igreja espiritualmente falando. Não que não tenham outros trabalhadores, são os trabalhadores que estarão junto com esses irmãos. Mas os nomes que foram sugeridos, eu não vou dar a ordem, eu vou colocar aqui aleatoriamente. Foi o Vicente, Alexandre, Rodrigo, que é o Rodriguinho da Lu, eu, Isaac, Cícero, Rubens, Josilvan e Francisco. Desses homens que foram apresentados pela igreja, tanto pelas mulheres e pelos homens, os irmãos que hoje compõem o conselho espiritual, que estarão cuidando da igreja, serão o Cícero, Francisco e o Rubens. O Rubens ele não veio hoje, ele falou assim: Victor, não vou hoje porque eu quero deixar para aquele que deseja vir, que faz tempo não veio na igreja, e ele cedeu para que quem quisesse vir, poder assistir o culto presencialmente. Então, irmãos, esses são os irmãos, orem para que possam capacitá-los, e estamos unidos num só Espírito, uma só fé, um só Senhor, amém? Bom culto a todos. Amém? Muito bom dia a todos. Queria dar um bem-vindo a todos que estão presentes aqui, dizer que estou muito contente de poder vê-los todos aqui. Algumas pessoas faz muito tempo que eu não as vejo, Amador, Solange, que mais? A Lu, a Vanilda, que mais? Enfim, alguns irmãos já têm ouvido, Vanusa também. Alguns irmãos já vi por causa do tempo dos homens, então vi mais recentemente, outros porque eu estava aqui no domingo. Então fico muito feliz de poder vê-los. Então sejam muito bem-vindos. Então, a paz de Cristo a todos. Deixa eu aqui, antes de começar, eu aqui cronometrar meu tempo.
Estou dizendo que estou muito feliz hoje de poder compartilhar a palavra de Deus. Para mim é um motivo de alegria de falar sobre a mensagem de Deus, mas para mim hoje tenho 2 motivos a mais. Porque a gente estamos aqui, voltamos, né, a nos reunir, ainda que seja o começo, mas já é um começo, né? Então, eu fico feliz por isso. É a primeira vez também que eu faço uma pregação assim para esse número de irmãos, de pessoas, então eu fico muito feliz, agradeço aos irmãos pela oportunidade aí de poder compartilhar da palavra de Deus. Amém? Então, o tema da pregação hoje é sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. Geralmente eu começo as pregações falando o tema depois, né? Mas hoje eu quero, já que desde o início já quero deixar o tema da pregação. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a sabedoria humana e o que ela acarreta para nossas vidas e a sabedoria de Deus. Amém? Bom, então antes de nós seguirmos, né, falar sobre sabedoria, né, vamos entender então qual o conceito de sabedoria. Então a palavra sabedoria é uma palavra um tanto ampla, né? Então ela pode ser empregada em vários contextos. Então, dependendo de onde a palavra está empregada, você pode interpretar de uma maneira. Então vamos saber qual que é a definição de sabedoria com base no dicionário. Então assim, sabedoria é uma palavra derivada do grego. Sofia quer dizer estudo, conhecimento, que por sua vez vem de sophos, que quer dizer sábio, e tem como significado aquilo que o sábio possui. E do latim tem a palavra sapere, para expressar sabedoria. Então a palavra sabedoria é usada comumente para definir características de uma pessoa sábia, envolvendo todo o conhecimento que um indivíduo possui sobre uma grande gama de assuntos ou sobre algum assunto em particular. Então, na época, né, de Jesus, existe essa palavra sabedoria. Hoje nós conseguimos distinguir, né, sabedoria de inteligência, mas naquela época o pessoal não sabia, então usava o termo, né, a palavra sabedoria para definir tanto uma coisa, né, uma pessoa inteligente, estudada, quanto outra, uma pessoa que ela não tem estudo, só que ela é sábia, né, na vida dela. Então, posto aqui a definição de sabedoria, vamos aqui então já no primeiro, eu queria citar 2 exemplos, 2 eventos que aconteceu durante a criação da humanidade, que tiveram uma relevância, né, para nossas vidas. É um exemplo de sabedoria humana, né, e o que ela acarretou, né, o que ela acarreta. Então, um deles está na Bíblia, que é lá em Gênesis capítulo 11. Eu queria convidá-los a todos a abrir suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 11. Você deve conhecer já essa passagem. E esse evento, esse fato que aconteceu, chama-se Torre de Babel. Então, Gênesis 11, a partir do versículo 1, a Bíblia fala assim: no mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham,
desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Então esse é o primeiro evento que teve grandes proporções, né? Durante a humanidade. Então, se hoje temos outros idiomas, é devido a isso, devido à sabedoria humana. E é interessante, uma coisa que me chamou a atenção, que eles falam aqui, que ele, no versículo 4, que eles falam: construímos uma torre para que nosso nome seja famoso. Então, o interesse deles não era que, poxa, eu vou fazer uma torre para que eu fique mais perto do céu, mas vou fazer uma torre para que eu seja famoso e para que meu nome não seja esquecido. Então, esse é uma característica da sabedoria humana. Existe outra que eu queria compartilhar com vocês. Ela não está na Bíblia, mas ela teve grande peso também durante o mundo, e apesar de elas estarem separadas, né, cronologicamente, um tempo entre uma e outra, mas vocês vão notar que elas têm a mesma semelhança, né? Contexto, na verdade, o contexto é o mesmo, o que muda é a situação, e esse evento aqui ele é mais próximo de nós. Eu creio que alguns de nós, acredito que já tenham visto, ou na época que aconteceu. Eu não era vivo ainda, mas deixa eu ver alguns aqui. Acho que o Vicente, talvez. O Amador, acho que com certeza deve ter visto. Aconteceu na década de entre 60 e 70. Alguém quer chutar aí? É um evento que mudou aí as nossas vidas, tecnologicamente falando. Vou dar uma dica aqui. Oi? Televisão? Não foi a televisão. Ainda do Homem à Lua? Nossa, meu! Parabéns, Cida! Exatamente, acertou. O Homem à Lua. Então, esse também foi um evento que aconteceu. Então, no dia 20 de julho de 1969, é a primeira vez que o homem viaja tão rápido, né? A 20 mil km por hora. Imagina você viajar a 20 mil km por hora. E aí o homem então chega na Lua. Então esse é um evento que para nós humanos, né, para toda a humanidade, ele tem grande relevância. Se hoje nós temos satélites, se a gente consegue hoje falar do celular, porque pessoas colocaram satélite, a gente consegue falar de outros lugares aí que não, meio remoto, né? Foi por conta disso. Mas o fato é que também o homem foi à Lua não para conhecer a Deus. Ele usou toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento que ele dispunha ali naquele momento para chegar na Lua, mas o objetivo era saber a origem, de onde eles vieram, por que eles estão na Terra, para onde que eles vão. Então, vocês notam a semelhança de Gênesis, da Torre de Babel, com a ida do homem à Lua? Ambos tinham o desejo de ir até o céu, né? De querer chegar na Lua. Mas só que o interesse, o objetivo por trás disso era de buscar glória para si. É tanto que se um dia você tiver a oportunidade de ir na Lua, vocês vão ver lá uma bandeira fincada lá na Lua. Vocês não vão ver que é do mundo ou do Brasil, mas você vê de uma nação que é os Estados Unidos, né? Que eles que foram o primeiro país, né, a possibilitar a saída até a Lua. Então, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, uma disputa entre a União Soviética, que hoje é a Rússia, e os Estados Unidos. Então, ambos estavam ali correndo, disputando ali quem chegava primeiro na Lua, né? Para que quem chegasse primeiro na Lua fala, poxa, agora eu sou o cara, né? Estou aqui na Lua, cheguei primeiro. Então, esse era o interesse, né? Então,
isso que a sabedoria humana nos leva a ter, né? Então a gente nota aí esse contraste com a escritura de Gênesis. Bom, então, essa foi a introdução da pregação. O que eu quero falar é sobre a igreja de Corinto. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que buscava muito a sabedoria humana. Então, eu tenho estudado aí o livro de Coríntios. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre a sabedoria humana, como Paulo pregou contra, né, fortemente sobre a sabedoria humana e o que ela implicaria, né, na vida das pessoas, né, da igreja, né? Aí, ao longo da leitura nós vamos entender melhor, né? Então eu quero expor aqui algumas características. Então vamos lá, 1 Coríntios. Antes, só para poder contextualizar aqui todos aqui, vou falar sobre a cidade de Coríntios. Bom, então a cidade de Corinto, né, melhor, é uma cidade que fica na Grécia, é uma cidade portuária, é ainda uma cidade portuária, né? Então, uma vez que era uma cidade portuária, na época estava aberta ao mundo, porque quando hoje com as invenções, né, do avião nem tanto, mas as cidades portuárias eram as cidades que eram mais facilmente habitadas, né? Porque chegava ali os portos, as pessoas chegavam através dos portos, né? Então a cidade de Corinto era uma cidade tinha muitos habitantes, então, e vinham pessoas de todas as regiões, né? Então, por ser uma cidade portuária, era um cadeirão de raças e línguas, né? Então tinha egípcios, tinha árabes, tinha sírios, tinha judeus, então tinha todo esse conjunto de pessoas, né? Então ela ficava estrategicamente localizada na rota marítima entre Roma e a Ásia. Então ela estava num lugar também estratégico ali, né? Próximo de Roma. Então ela encurtava o caminho, então muitos navegantes passavam por lá. E ela ficava a 80 quilômetros de Atenas, da cidade de Atenas. Então, além disso, era a capital da província romana, e a cidade ela cedia, né, os Jogos Istmicos, assim como eles rivalizavam, né, com os Jogos Olímpicos de Atenas. Então eles tinham essa disputa entre eles. E assim, ironicamente, a cidade só perdia para Atenas em questão de filosofia, né? Porque na cidade de Atenas havia uma universidade sobre filosofia, né? Então, se vocês provavelmente já devem ter ouvido sobre falar de Sócrates e Platão. Então, Sócrates e Platão vieram de Atenas, né? Então, eles viveram cerca de 300 anos antes de Cristo, e eles e seus discípulos pregavam muito a cultura, a filosofia grega, né? Então havia uma grande comunidade de judeus também em Corinto, porque judeus, né, até hoje são um povo muito comerciante, então tinha bastante judeus na cidade de Corinto. Então a cidade de Corinto é uma cidade muito importante ali, né, em questões comerciais, e ela não perdia muito assim para outras cidades grandes, né, se perdia assim para Roma. Ela tinha mais ou menos na época 400 mil habitantes. Acho que a mesma a população que nós temos aqui em São Bernardo, Diadema, uns 400 mil, né, amor? Diadema, 400 mil pessoas. Então você imagina, Corinto, 400 mil pessoas, gente demais, né? Várias nações. Então, Paulo chega em Corinto, ele faz uma passagem rápida por Atenas, né? A cidade de Atenas, não teve muito sucesso lá, estava implantando as igrejas, e aí ele passa por Atenas, não teve muito sucesso lá, e parte para Corinto. Chega em Corinto. Corinto era uma cidade muito promíscua, né, moral, tinha uma vida assim, de libertinagem. Então, como já disse, tinha uma fartura de religiões muito grandes, escolas de filosofias, né? Então, no mundo religioso de Corinto, as pessoas valorizavam a filosofia, a eloquência, o falar rebuscado, né? Então causou uma atenção, quando Paulo chegou lá, né, causou uma atenção,
né, por parte dos coríntios, da autoridade de Paulo, né? E aí acaba havendo algumas divisões da igreja. Então a igreja ela estava dividida, pelo menos isso Paulo ele percebeu isso. A igreja estava já, depois que ele implantou a igreja, né, ele manda uma carta, uma primeira carta de Coríntios. Essa carta, alguns assim, a 1 Coríntios, na verdade não é 1 Coríntios, na Bíblia está 1 Coríntios, mas na verdade é 2 Coríntios, porque existe uma carta, né, que foi enviada assim, primeiro, que se perdeu com o tempo, ninguém se sabe, mas se perdeu, a carta que foi enviada a 1 Coríntios. Depois, não surtindo efeito, Paulo ele manda uma segunda carta, que para eles é 2 Coríntios, que para nós é 1 Coríntios. Então ele tinha havido, né, que depois da implantação da igreja tinha 4 grupos, né, de partidos, né, Apolo, Pedro, Jesus, né, então havia essa divisão criada em torno dos líderes, né, que tinha influência, e assim os líderes estavam influenciando a igreja. Havia um enfraquecimento por parte da igreja na hora de lidar com alguns assuntos. Então a igreja estava passando por isso. Então isso foi o que ocasionou a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então eles consideravam a igreja de Coríntios uma igreja complicada, né? Apesar de ter sido uma igreja implantada por Paulo, né, um apóstolo que tinha bastante conhecimento, né, que foi usado grandemente para a vida dele, para a implantação da igreja. Eles consideram que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. E aí alguns deles ainda mesmo conhecendo, né, mesmo tendo aceitado Cristo, alguns deles ainda praticavam prostituição, porque na cidade de Corinto existia um templo, né, de Afrodite, e aí existia muito a deusa dos marinheiros, né, a deusa do amor. Então existia muita imoralidade, e aí tinha algumas pessoas que tinham aceitado a Cristo, mas estavam fazendo essa mescla aí, né? E então havia discussão na igreja de quem seria mais espiritual, quem os mais fortes, os mais fracos, gerando debate, uma divisão dentro da igreja. Então todos esses problemas acabavam se refletindo no culto e por consequência acabavam refletindo também na igreja, né? Então tinha um grupo de espirituais que monopolizavam o culto, que eles queriam, né, saber, né, usar todo o seu conhecimento, a sua fala, falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação. Outros profetizavam sem que houvesse qualquer critério ou juízo da parte da igreja, então causando confusão nos ouvintes. Aí Paulo escreveu essa carta para restaurar a igreja, para responder as questões práticas e corrigir algumas irregularidades que estavam vindo na igreja de Corinto. Sobre essa conduta, né? Então, feito aqui esse contexto, só para vocês compreender melhor o contexto sobre Coríntios, vamos então abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Fala assim: pois Cristo, isso Paulo falando, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus,
Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Vamos continuar lendo no capítulo 2, a partir do versículo 1. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Fala assim: eu mesmo, irmãos, de novo Paulo falando, quando estive entre vocês, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? É uma escritura muito incrível. Então Paulo ele começa a pregar fortemente isso para a igreja de Corinto, porque, como eu disse, a igreja de Corinto ela era acostumada, né, com a cultura grega, né, com a filosofia, com o modo de falar eloquente, né, com a fala rebuscada, e isso Paulo entendia que isso poderia impedir a igreja de entender de fato o evangelho, né, de entender quem é Cristo. E aí no versículo 17 ele fala isso, né? Não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo era um homem muito entendido, né? Paulo ele falava 3 línguas, né? Era um poliglota. Ele falava hebraico, aramaico e grego. Além disso, os pais deles eram romanos e ele sabia muito da cultura, né, dos gregos, né? Ele cresceu ali aprendendo ali a prática, a cultura, né? Então, os fariseus também, a Bíblia fala que ele era um dos melhores, né? Ele era exemplo. Então, Paulo podia chegar aqui e falar: vocês querem então uma fala rebuscada, uma fala eloquente? Então, deixa comigo que eu vou falar. Mas ele entendia que isso não ia trazer mudança no coração das pessoas, né? Que ele teria que pregar somente Cristo. Amém. Porque senão seria esvaziada. Se ele falasse com tudo isso, a cruz de Cristo, né, seria esvaziada. Então ele bate fortemente nessa tecla. E hoje a gente percebe isso, né, que muitas igrejas, denominações acabam usando esses artifícios para poderem chamar a atenção do povo, para que os povos possam ouvir a mensagem de Deus, só que enquanto isso a cruz de Cristo vai sendo esvaziada, né? Então, por isso que Deus ele fala, né, que ele rejeita a inteligência dos inteligentes, porque isso não leva a nada, né? Exemplo disso é que a gente falou sobre a lua. Então, o mundo não conheceu a Cristo, né, pela sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, né? Não essa pregação aqui, mas a pregação do Evangelho, né? Então, os judeus pediam sinais miraculosos, os gregos procuravam sabedoria, mas Paulo pregava somente a Cristo. Nessa época, né, existia na igreja de Corinto, existia o sincretismo, né? O que é o sincretismo? É a fusão de várias culturas, de cultos e doutrina. Então, existia culto, né? Existia alguns judeus que praticavam o culto tanto a Afrodite quanto o culto dos cristãos, quando ia para a sinagoga, né? Então, a igreja de Corinto era muito assim, e tinha uma prática que ele chamava de helenismo, que é o que? Helenismo ela foi imposta, né, foi criada pelo Alexandre o Grande, provavelmente você deve ter ouvido também, e eles, na expansão, né, do território romano por todo o mundo, eles queriam colocar a cultura grega, né, em tudo que é canto, né? Então eles queriam fazer isso na igreja de Corinto, né? Pegar o conhecimento deles, né? Moldar ali, né? Pegar o cristianismo, moldar conforme eles achavam que era melhor para eles. Então
Pegava ali, fazia uma espécie de uma maçaroca ali. Não, agora vocês vão falar de Cristo dessa forma, né? E Paulo ele pregou fortemente sobre isso. Então, a sabedoria humana, mais um exemplo aqui, que ela não nos leva até Deus, né? E aí por isso que Paulo fala, não foi com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, né? Porque ele queria que não se baseasse na sabedoria humana, mas simplesmente no poder de Deus. Amém? Então, em 1 Coríntios, vamos continuar, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versículo do 12 em diante. Fala assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para o que são espirituais. Mais uma vez aqui, então, Paulo ele fala, né, que sobre as pessoas, elas queriam, né, nessa época elas queriam interpretar várias coisas. A filosofia, né, ela quer saber, né, ela sempre busca isso, né, interpretar de onde que o homem veio, para onde que vai, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, né? E quando foi pregada a cruz de Cristo para eles, falaram, cara, você está ficando louco. Isso daí que você está falando não faz sentido, né? Porque isso era muito razão, né? Tinha muita razão racional, né? Quando você fala, né, para os judeus, né, que o libertador deles foi morto na cruz, sob a ressurreição de Cristo, cara, para eles isso daí era incabível, né? Até hoje, né, existem judeus que esperam a vinda do Messias, né? Quando você falar para os judeus que Cristo ressurreto pregava para eles, falaram, cara, você está ficando louco. Eles não compreendiam isso. E aí por isso que Paulo ele fala isso, né? No versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, porque através do Espírito eles conseguiriam entender, compreender a mensagem, né? Interpretar as verdades espirituais que eles não estavam conseguindo enxergar. E eles falavam que isso só para quem são espirituais. Então, apesar de eles terem conhecido a Cristo, eles não estavam sendo espirituais, estavam sendo superficiais, estavam deixando a sabedoria humana florescer, ao invés do Espírito Santo nos deixar, permitir nos guiar nas nossas vidas. Amém? Então, partindo aqui já para a conclusão, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, a partir do versículo 19, fala assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos do sábio e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Então, Paulo ele termina aqui falando, né, no capítulo 3,
ele termina que ele usa o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo de Coríntios para falar sobre as divisões que estava havendo na igreja, sobre esse contexto da sabedoria, né, humana, o que ela estava acarretando para a igreja de Corinto. E por isso que ele fala que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, né? Isso é verdade, né? Quem imaginaria aí que há 7 meses atrás a gente estaria vivendo essa situação, né? Então muitos já tinham provisionado o ano, já tinham falado, poxa, no final do ano eu quero crescer tanto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Querendo se engrandecer, e Deus fala, peraí. E aí Deus apanha ele na astúcia deles, né? Então o homem planejando várias coisas, Deus vai lá e frustra os planos dos homens, para mostrar que ele é soberano, né? E ele sabe, né? Ele conhece os nossos pensamentos, sabe como os pensamentos dos homens são fúteis, né? E não levam até ele, né? Os pensamentos nosso, por mais que a gente tenha uma longevidade na vida, a gente seja mais velho, ao longo da vida a gente vai adquirindo sabedoria, mas isso não nos leva até Deus. O que nos leva até Deus é realmente só a mensagem da cruz, somente Cristo, né? A sabedoria de Deus que é Cristo. Amém. Amém. E aí ele fala, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Então, mais uma vez ele insiste, não se glorie em homens, né? Não se apeguem em homens, né? Porque aqui, né, falando, se a gente ler um pouco mais para trás sobre Apolo, né? Aí existia eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? E Apolo era uma pessoa bem instruída, né? E ajudou na igreja de Corinto, né? Uma pessoa que tinha bastante eloquência, né? Então, ele fala para a gente não se gloriar em homens, né? Mas em Deus. Então, seja Apolo, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, que a gente possa se gloriar em Cristo, né? Em Deus. Então, uma conclusão, né, do que a gente leu aqui, que a gente pode trazer como prática para as nossas vidas, né? Então, eu separei aqui alguns tópicos aqui sobre isso que nós lemos aqui. Então, a sabedoria humana, ela não é capaz de nos levar até Deus. Por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, isso não nos direciona até Deus. Então, por mais que a gente juntemos toda a sabedoria do homem, então ela não é suficiente para que nós cheguemos até a altura da sabedoria de Deus. Então, a lógica não é capaz de explicar Deus. Os homens hoje ficam procurando lógica de como explicar Deus, de como as coisas se criaram. Chega um ponto que eles travam, porque eles não creem, porque eles veem muita lógica, né, Everton trabalha com isso, fazendo sistema de lógica, e lógica é aquilo, né? Você coloca lá um sistema para rodar 01, você coloca lá o sistema e ele vai rodar sempre aquilo, né? Então, por mais que você faça várias coisas, vai rodar sempre aquele sistema que você projetou. Se a gente fizer isso com Deus, a gente não vai conseguir conhecer Ele plenamente. Então, esse momento, né, da pandemia, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, existem várias pessoas, várias mentes, pessoas intelectuais, de conhecimento, nas melhores faculdades do mundo, né? Harvard, Oxford, Cambridge lá, aqui no Brasil nós temos a USP, né? Então, e tantas várias outras do mundo todo, né? O mundo fez uma força-tarefa, juntou vários especialistas, pessoas que têm assim conhecimento pleno de vários assuntos, com o intuito de trazer, né, a salvação, né? Que salvação seria o quê? A vacina, né? E amém. Eu torço por isso, né? Para que isso aconteça. Espero que esses homens possam sim achar
essa vacina é para que a gente possa estar novamente todos juntos aqui, reunidos, sem uso de máscara, né? Que a gente fica mais tranquilo. Só que, por mais que eles estejam fazendo todo esse esforço de trazer essa vacina, essa salvação, né, que eles chamam, porque daí quando tiver vacina, toca o mundo a viver normalmente, né? Só que, por mais que eles tragam isso, essa vacina a gente tome, a gente fique bem, ela é uma salvação somente física, né? Somente do corpo físico, ela não é capaz de nos levar até Deus. Então, é isso que a sabedoria humana implica, né? Então, por mais que as pessoas elas se juntem, elas desempenhem um bom papel, uma função, ela não é capaz de nos dar a salvação, que é a salvação em Deus, em Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Espero que possam ter contribuído aí, de alguma forma para o crescimento espiritual, que possamos nos apoiar em Deus, na sabedoria de Deus. E aqui eu queria abrir um parênteses. Não quero dizer que você não deva estudar, que você não deva ser, que você tenha que ser uma pessoa ignorante. Não é isso. Não é esse o ponto. Você pode sim ser uma pessoa conhecedora de vários assuntos. Você pode estudar, fazer uma graduação, uma pós. Você pode adquirir conhecimento em toda a sua vida, até para poder servir a igreja, servir os irmãos. Você consegue servir os irmãos melhores, né, com conhecimento. Mas sabe que possamos buscar sempre a sabedoria de Deus, porque é ela que nos vai nos levar até Deus. Amém? Então, eu queria terminar com uma breve oração. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por estar aqui juntos comigo, com meus irmãos, obrigado para aqueles que ainda não puderam estar aqui presentes, estão em casa. Pai, oramos ao Senhor que possamos depender de Ti, Pai, da sabedoria não advinda de homens, mas a sabedoria do Senhor, que está em Cristo Jesus. Por favor, Pai, nos ajude a depender do Senhor. Eu oro para que o Senhor possa cuidar da semana que vai se iniciar, cuidar dos irmãos, cuidar da igreja de Cristo, para que possamos avançar no Teu reino, que possamos depender inteiramente, totalmente do Senhor. É isso que te pedimos, no Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Obrigado. A paz seja a todos, irmãos. Amém? Bom dia. Nesse retorno, né? A igreja, depois de quase 7 meses, estamos se reunindo de novo, né? Para o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o momento da Santa Ceia. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Fala que Jesus é o pão da vida, né? Eu estava aqui, essa semana, eu estava aqui tem uns tempos, e comecei a pensar muito, né, sobre as coisas que têm acontecido, tantos problemas, tantas situações difíceis, e cada vez mais fica mais complicado, mais difícil ainda. Eu estava fazendo umas contas sobre até sobre esse auxílio emergencial. Falei, puxa, no mês de abril era R$600, e quem não tinha dinheiro dava para comprar 50 pacotes de arroz, custava R$12 o pacote de arroz. No mês de agosto, mesmo R$600, dava para comprar só 20 pacotes de arroz, 25. Aí passou para 3, vai passar para 300. Você vai dar para comprar 12,5 pacotes de arroz. O dinheiro não vai ter mais, a possibilidade é essa. Estava buscando também que sobre o Brasil tem quase 28 milhões de pessoas desempregadas, onde a população de baixa renda, que gera R$530 por mês para uma família, está em média 28% só no Brasil. Né? Nós estamos estudando Apocalipse, estamos estudando ele, e nós começamos a entender de fato, primeiro aberto os 4 selos do Apocalipse, onde revela o cavaleiro branco, né, o vermelho, o preto e o amarelo. E essa fase seria do preto para o amarelo, né, onde verá fome e peste, onde verá, passando por exemplo, coisas muito mais, né, difíceis de entender. A pandemia ela é algo mundial,
Essa pandemia, ela não vem, o chinês, nem nada, tudo isso é Deus mostrando para as nações, para provar nossos corações de fato. Um momento tão difícil, não tão de delicadeza, e temos que pegar mais e mais a Deus. Mas quando algo acontece só num país, ou numa cidade, ou num estado, ou numa nação, ela é isolada. Mas quando acontece para todo o mundo, mundialmente, afeta todo mundo, significa algo para a gente refletir e pensar nos planos de Deus, o que Deus escreveu e mostrou para cada um de nós. Por isso que eu quero nesse momento, esse retorno do culto, para que você busque mais, para que nós busquemos mais, prepara mais, porque dias terríveis virão mais ainda, né? A pandemia, ela não matou ninguém de fome, mas matou pela enfermidade. Difícil é quando matar, morrer pela fome. Uma pessoa com fome, depende da situação dele, demora de 3 dias a 8 dias, e ele perecerá na fraqueza, né, dele. Eu queria até pedir para a igreja, se possível, se preparar, se precaver, né, economizar, sabe, até para ajudar outras pessoas. Porque nós aqui ainda estamos assim vendo, mas se você pegar também do lado do Nordeste, do Norte, as coisas estão muito mais difíceis do que tudo isso, né? E a escassez novas de alimento, as coisas faltando, e as pessoas entrando no desespero, entrando em pânico. E o ser humano, quando ele está com fome, não está preocupado aí não, né? Como fala no 2 Reis, quando a mulher falou, o cara quer matar meu filho para não comer hoje, amanhã mato dela, né? Porque a fome chega a esse estado, chega a essas coisas que devemos buscar. Mas em tudo, possamos fortalecer em Jesus Cristo, buscar a presença dEle, para que possamos alcançar mais e mais a grandeza e o poder dEle. Amém? Amém. Queria começar a oração. Senhor Deus soberano, amado Pai, grandioso que Tu és, Tu criaste o céu, criaste todas as coisas, Pai, formaste a terra, todas as coisas, Pai, que existe nela, Pai, e criaste o mar e todas as coisas que existem, Pai. Por isso Tu és soberano, Tu és digno de louvor, honra e glória de adoração. Louvado seja o Teu nome, exaltado é o Teu nome, Senhor. Obrigado pela igreja, não só aqui, mas na toda a face da terra, porque Tu guardou, Tu protegeu, né? Tu tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Mesmo tempo difícil, mesmo muitas vezes sabendo que nós somos falhos, fracos, trágicos, mas Tu permanece fiel e justo conosco, Deus. Obrigado por tudo, por nos suprir no alimento, por nos dar saúde, por nos proteger, nos guardar, nos livrar do mal, Senhor. Te agradecemos, Senhor, todo o meu ser, Pai, por cuidar de cada um irmão desse ministério, dessa obra, Senhor. Fortalecer cada um, avivar cada um, Pai. Meu peço, Pai, que nos dê força, aumente a nossa fé, Pai, nos capacite, dê sabedoria, entendimento, conhecimento que vem de Ti, Senhor, para que possamos alcançar mais e mais a Tua presença e andar no Teu caminho todos os dias de nossas vidas. Fica conosco para esse tempo, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? No livro de João, Jesus tinha juntado uma multidão, tinha pregado a palavra, né, para eles, e depois da palavra, já parte do anoitecer, eles sabiam que eles estavam com fome, e fez o milagre dos pães naquele dia. Todos comeram, todos se fartaram, sobraram ainda os pães, só que em seguida Jesus ficou do lado onde ele estava e mandou o discípulo ir para o outro lado do mar. Eles foram e de manhã foram encontrar Jesus. A mesma multidão que estava lá comendo pães estava esperando do outro lado também. Se você pegar a Bíblia para entender, só existe 2 multiplicações de pães, né, no Novo Testamento. Jesus faz a primeira e depois faz a segunda. Na primeira Jesus questiona, na segunda também. Dali para cá não houve mais multiplicação de pães, mas sim um pão espiritual que é a palavra de Deus. E Cristo está mostrando, olha, isso aqui é um alimento físico, que alimenta vocês. Mas eu sou, Jesus falando, né, o espiritual, que dá vida, não vida que vai perecer, mas vida eterna. E no livro de João, capítulo 8, versículo 25, todos lá, amém? Amém. Fala, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães
e ficaram satisfeitos. Jesus é direto com as coisas. Não importava se ia machucar eles ou não. Vocês estão aqui com objetivo. Não porque viram o milagre. Não porque viram a pregação. Não porque viram que eu fui um homem comum, conhecido em Israel, simples, que não tinha estudado a Torá, mas era o Filho de Deus, que fez esse milagre extraordinário. Mesmo assim, ninguém reconheceu. Mas sim reconhecia o quê? Meu estômago para comer. E Jesus fala, então, toma aqui por causa disso, não por causa da palavra pregada, né? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinais milagrosos mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou Jesus. Digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Amém? Por isso que Jesus falou, eu sou o pão vivo que está aqui. O pão que não é o pão fisicamente, é o pão vivo. Quando a gente almoça, quando toma café de manhã, mediu, depende do esforço que nós fazemos, mediu um pouco, vai estar pedindo novo, alimento de novo para se manter. À tarde de novo, né? E à noite de novo para se manter. Mas o pão espiritual, ele é eterno. Ele é meditando na palavra dia e noite, né? Todas as nossas vidas. Por isso que esse pão, né, eterno, você está vendo? É que tudo que está acontecendo hoje vai acontecer, irmão, já está escrito por Deus. Nada vai mudar disso. O que nós temos que buscar mais é fortalecer cada vez mais no poder de Deus. E saber que o pão que recebemos não é um pão que alimenta o físico, mas sim o espiritual. Esse pão que dá vida eterna. Esse pão que traz transformação, que traz renovação, que traz purificação, que traz santidade, que traz justiça aos nossos corações, que traz um renovo, né? Nessa pandemia, hoje eu fiquei pensando aqui hoje na igreja, eu falei, puxa, nós entramos aqui, medimos a temperatura, todo mundo está ok, amém? Ninguém está contaminado, né? Todo mundo passou álcool na mão, certo? E por que tem muita máscara no rosto? Não é coisa para explicar assim, né? Fui no posto levar o meu neto, Lucas, com 2 meses. Foi eu, a Andréia e a Larissa, todos nós de máscara no carro. E Lucas com 2 meses, sem nada na costa. Entramos no posto aqui do Piraporinha, todos os pais de criança de 1 mês, 15 dias de nascido, 2 meses de nascido, nenhuma sem máscara. A pergunta é, se nós conhecemos, nós como os pais, não é o contrário, nós poderíamos proteger muito mais nossos filhos do que a nós mesmos, não é isso? Porque eles estão vulneráveis lá. E eu comecei a entender, compreender o que é a grandeza de Deus. Sabe? É mostrar, filho, o seu neto, de 1 mês e meio, 2 meses, está sem nada no rosto, dentro do hospital. Dentro de um posto de saúde, que é o lugar mais contaminado que tem, é hospitais e postos de saúde.
está lá vulnerável, respirando ar contaminado. E vocês protegidos e eles aqui abandonados. Eu comecei a entender o que é o plano das nossas vidas. Então na hora eu falei, Senhor, eu tenho que crer mais, gente. Eu tenho que ter aquela fé de Abraão, sabe? Que nós podemos ter e crer nesse Deus. Amados irmãos, nós estamos vendo tempo difícil, de fato é difícil. De fato é difícil. Mas vai vir tempo pior. Muito mais difícil. A igreja está sendo provada. Não, está sendo perseguida. Não, pelo contrário. Nós estamos sendo provados. Porque se fosse uma perseguição, imagina nós estar aqui hoje, 30 pessoas, e alguém sai daqui nesse momento e ser assassinado pela perseguição contra os cristãos. Aí sim é perseguição, né? Por isso o que devemos fazer? Cada vez mais buscamos a Deus, cada vez mais se fortalecer no Espírito Santo, cada vez mais saber falar assim, eu recebi, quando eu me batizei, eu recebi o pão vivo que me deu vida. Hoje eu posso dizer, nós podemos falar, nós não somos mortos, vivos. Nós somos o quê? Um vivo eternamente. Vivo eternamente. Vivo. Por isso, ao comer desse pão, que é um pão físico, mas que reflete, mas que dá um testemunho do pão espiritual de Deus. O corpo foi oferecido, foi um corpo para ter vida eterna. O sangue foi oferecido, foi um sangue para ter vida eterna. Que possamos nesse momento compartilhar e celebrar e dizer, Jesus, hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida em Ti. O pão que eu comi não foi um pão apenas, um alimento físico, mas foi um pão espiritual. Foi um pão que me sustenta. Foi um pão que me guarda. Foi um pão que me protege. Foi um pão que me dá sustância para me ver todos os dias. Foi um pão que mesmo no tempo de pandemia, no tempo que vai vir piores ainda, eu sei que Ele vai me guardar, vai me proteger e vai me cuidar de mim, da minha casa, da minha família. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso, amado, não fique desesperado com o que está acontecendo. Nem começou as coisas ainda. Nem iniciou, está no princípio das dores. Coisas piores, terríveis virão. Sabe? Mas é necessário que isso aconteça para Deus provar os nossos corações. Para nós, de fato, entender e compreender. Esse homem aqui, depois de um milagre incrível dos pães, ele pediu que de novo, faz um milagre para que nós venha crer em você. Esquece muito rápido. Esqueceram tão simples do que tinha vivido há poucos tempos atrás. E nós, como cristãos, não podemos esquecer das promessas que Deus fez para cada um de nós. Nós não podemos esquecer do amor de Deus por cada um de nós. Não podemos esquecer que até aqui o Senhor tem nos tentado, nos fortalecido, tem nos avivado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos amado tanto. Até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Até aqui. Por isso, permaneça. Que possamos permanecer com esse corpo, nesse corpo de Cristo, sabe? No livro de Apocalipse 3:20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com vocês. Ele está falando assim: olha, a minha ceia é que você viva, porque eu vivo com o Pai. O meu pão que eu quero que você come é que a mesma obediência que eu tenho ao Pai, que vocês tenham até também e creiam nele. Quem faz todas as coisas? É isso que Deus quer em nossas vidas sempre, para buscar, sabe, cada vez mais. Amado, eu queria tanto assim, sabe, dizer para nós que se nós podemos, se precisar, sabe, ora, sabe, pela igreja, não só nossa, mas todos aqui na face da terra, clame a Deus, porque as orações nossas Deus não vai adorando para que Deus repreenda a pandemia, não vai repreender, fica tranquilo, não vai repreender. O que Deus escreveu, o que Deus determinou, Ele não mudará por causa da minha oração e das suas orações. Permanecerá. Porque temos que orar para que Deus nos guarde, nos proteja, nos fortaleça,
nos aumente nossa fé, nos capacite cada vez mais, nos ensine, nos dê ânimo, coragem, força para avançar cada vez mais. Mais e mais e mais. Nós podemos receber o pão hoje e compartilhar, amém? Pode compartilhar em nome de Jesus, né? Enquanto isso eu vou orar aqui, amém? Senhor Deus, soberano, Pai, queremos te agradecer, Senhor, de saber, Senhor, o quanto tem nos protegido e nos guardado, Pai. Pai, em tempos tão difíceis, Pai, em tempo tão difícil, Deus, Tu tem feito, Pai, grandes coisas, Pai, para nossas vidas, Pai, o quanto tem ensinado para nós, Pai, para que possamos se fortalecer na Tua presença, Pai. Eu peço, Pai, que abra nossos olhos, Pai, nosso entendimento, nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos compreender, Senhor, que Tu nunca desamparou aquele que te serve, aquele que te busca, aquele que crê em Ti, Senhor. E Tu cuidou de cada um, Senhor. Tu sempre, Pai, fortaleceu. Mesmo na dificuldade, Pai, mesmo quando chegou o vendaval, a tempestade, quando chegou as torrentes, Senhor, Tu guardou e protegeu, Pai. Por isso que eu peço, Pai, nesse momento, Senhor, que me dê força, Pai, me dê coragem, me dê ânimo, Senhor, para que possamos, Pai, mais andar na Tua presença todos os dias, Senhor. Nos fortaleça o Teu Espírito Santo, nos renova, Pai, nos capacita, Senhor. Pai amado, nesse tempo tão difícil, Senhor, muitos corações esfriaram, muitas pessoas, Pai, desistiram da Tua presença, Senhor. Mas muitos estão voltando para a Tua casa, Pai. E de saber, Senhor, que esse Deus, que Tu não mudaste, Pai. Tu é o mesmo ontem e hoje, para todo sempre, Senhor. Pessoa muito grata, Pai, por esse ministério, por esta obra, Senhor. Que Tu abençoe nossas vidas, Pai. Nossas famílias, nossas casas, Pai. Nos fortaleça, Pai. Nos renova os corações. Nos aviva, Pai. Em nome de Jesus, Te oramos grato. Amém. Acredito que Jesus, naquela multidão, Jesus falou: eu sou o pão da vida. E as pessoas que estavam ali presentes, né, naquela multidão, falaram: quem é esse homem para falar isso, né? O homem tão simples, conhecemos quem é ele, filho de José e Maria, seus irmãos, ele falar que dá vida, que tem vida, né? Mas Jesus é o pão da vida, é a renovação, a transformação. Possamos comer, amém? Pode tomar o vinho também. Pode tomar o vinho. Pode tomar o vinho. Senhor Deus, obrigado por tudo. Fica conosco, Pai, nos guia. Nos abençoe nesse tempo, Pai. Nos renova o Espírito Santo, nos aviva cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, Te oramos grato, Pai. Amém. A paz do Senhor a todos, irmãos. Amém? Bom dia. Bom dia. Nesse retorno, né, à igreja, depois de quase 7 meses, estamos se reunindo de novo, né, para o glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o momento da Santa Ceia. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Fala que Jesus é o pão da vida, né? Eu estava aqui, essa semana, eu estava aqui temos tempo, e comecei a pensar muito, né, sobre as coisas que têm acontecido, tantos problemas, tantas situações difíceis, e cada vez mais fica mais complicado, mais difícil ainda. Eu estava fazendo umas contas sobre até sobre esse auxílio emergencial. Falei: puxa, no mês de abril era R$600, e quem não tinha um dinheiro dava para comprar 50 pacotes de arroz, custava R$12 o pacote de arroz. No mês de agosto, mesmo R$600, dava para comprar só 20 pacotes de arroz, 25.
Passou para 3, vai passar para 300. Você vai dar para comprar 12,5 pacotes de arroz. O engenheiro não vai ter mais, a possibilidade é essa. Estava buscando também que sobre o Brasil tem quase 28 milhões de pessoas desempregadas, onde a população de baixa renda, que gera R$530 por mês para uma família, está em média 28% só no Brasil. Né? Nós quando estudamos Apocalipse, estamos estudando ele, e nós começamos a entender de fato, primeiro abertos os 4 selos do Apocalipse, onde revela o cavaleiro branco, né, o vermelho, o preto e o amarelo. E essa fase seria do preto para o amarelo, né, onde verá fome e peste, onde verá, assim por exemplo, coisas muito mais, né, difíceis de entender. A pandemia, ela é algo mundial. Essa pandemia, ela não vem, o chinês e nada, tudo isso é Deus mostrando para as nações, para provar nossos corações de fato. Um momento tão difícil, não tão de delicadeza, e temos que pegar mais e mais a Deus. Mas quando algo acontece só num país, ou numa cidade, ou num estado, ou numa nação, ela é isolada. Mas quando acontece para todo o mundo, mundialmente, afeta todo mundo, significa algo para a gente refletir e pensar nos planos de Deus, o que Deus escreveu e mostrou para cada um de nós. Por isso que eu quero nesse momento, esse retorno do culto, para que você busque mais, para que nós busquemos mais, prepara mais, porque dias terríveis virão mais ainda. Né? A pandemia, ela não matou ninguém de fome, mas matou pela enfermidade. Difícil é quando matar, morrer pela fome. Uma pessoa com fome, depende da situação dele, demora de 3 dias a 8 dias, e ele perecerá na fraqueza, né, dele. Eu queria até pedir para a igreja, se possível, se preparar, se precaver, né, economizar, sabe, até para ajudar outras pessoas. Porque nós aqui ainda estamos assim vivendo. Mas se você pegar também o lado do Nordeste, do Norte, as coisas estão muito mais difíceis do que tudo isso. Né? E a escassez novos de alimento, as coisas faltando, e as pessoas entrando no desespero, entrando em pânico. E o ser humano, quando ele está com fome, não está preocupado aí não. Né? Como fala no 2 Reis, quando a mulher falou, o cara quer matar meu filho para não comer hoje, amanhã mato dela, né? Porque a fome chega a esse estado, chega a essas coisas que devemos buscar. Mas em tudo, possamos fortalecer em Jesus Cristo, buscar a presença dEle, para que possamos alcançar mais e mais a grandeza e o poder dEle. Amém? Amém. Queria começar a oração. Senhor Deus soberano, amado Pai, grandioso que Tu és, Tu criaste o céu, criaste todas as coisas, Pai, formaste a terra, todas as coisas, Pai, que existe nela, Pai, e criaste o mar e todas as coisas que existem, Pai. Por isso Tu és soberano, Tu és digno de louvor, honra e glória de adoração. Louvado seja o Teu nome, exaltado é o Teu nome, Senhor. Obrigado pela igreja, não só aqui, mas na toda a face da terra, porque Tu guardou, Tu protegeu, né? Tu tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Mesmo tempo difícil, mesmo muitas vezes sabendo que nós somos falhos, fracos, frágeis, mas Tu permanece fiel e justo conosco, Deus. Obrigado por tudo, por nos suprir no alimento, por nos dar saúde, por nos proteger, nos guardar, nos livrar do mal, Senhor. Te agradecemos, Senhor, todo o meu ser, Pai, por cuidar de cada um irmão desse ministério, dessa obra, Senhor. Fortalecer cada um, avivar cada um, Pai. Meu peço, Pai, que nos dê força, aumenta a nossa fé, Pai, nos capacite de sabedoria, entendimento, conhecimento que vem de Ti, Senhor, para que possamos alcançar mais e mais a Tua presença e andar no Teu caminho todos os dias de nossas vidas. Fica conosco para esse tempo, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? No livro de João, Jesus tinha juntado uma multidão, tinha pregado a palavra, né, para eles, e depois da palavra, já parte do anoitecer, eles sabiam que eles estavam com fome, e fez o milagre dos pães naquele dia. Todos comeram, todos se fartaram, sobraram ainda os pães, só que em seguida Jesus ficou do lado onde ele estava e mandou o discípulo ir para o outro lado do mar. Eles foram e de manhã foram encontrar Jesus. A mesma multidão que estava lá, comeram pães, estava esperando do outro lado também.
Se você pegar a Bíblia para entender, só existe duas multiplicações de pães, né, no Novo Testamento. Jesus faz a primeira e depois faz a segunda. Na primeira Jesus questiona, na segunda também. Dali para cá não houve mais multiplicação de pães, mas sim o pão espiritual, que é a palavra de Deus. E Cristo está mostrando, olha, isso aqui é um alimento físico, que alimenta vocês. Mas eu sou, ele falando, né, o espiritual, que dá vida. Não vida que vai perecer, mas vida eterna. E no livro de João, capítulo 8, versículo 25, todos lá, amém? Amém. Fala, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus é direto nas coisas. Não importava se ia machucar eles ou não. Vocês estão aqui com objetivo. Não porque viram o milagre. Não porque viram a pregação. Não porque viram o que eu fiz, um homem comum, conhecido em Israel, simples, que não tinha estudado a Torá, mas era o Filho de Deus, que fez esse milagre extraordinário. Mesmo assim, ninguém reconheceu. Mas sim reconhecia o quê? Meu estômago para comer. E Jesus fala, toma aqui por causa disso, não por causa da palavra pregada, né? E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinais milagrosos mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou Jesus. Digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Amém? Por isso que Jesus falou, eu sou o pão vivo que está aqui. O pão que não é o pão fisicamente, é o pão vivo. Quando a gente almoça, quando toma café de manhã, mediu, depende do esforço que nós fazemos, mediu o corpo, vai estar pedindo novo alimento novo para se manter. À tarde de novo, né? E à noite de novo para se manter. Mas o pão espiritual, ele é eterno. Ele é meditando na palavra dia e noite, né? Todas as nossas vidas. Por isso que esse pão, né, eterno, está vendo? É que tudo que está acontecendo hoje vai acontecer, irmão, já está escrito por Deus. Nada vai mudar disso. O que nós temos que buscar mais é fortalecer cada vez mais no poder de Deus. E saber que o pão que recebemos não é um pão que alimenta o físico, mas sim o espiritual. Esse pão que dá vida eterna. Esse pão que traz transformação, que traz renovação, que traz purificação, que traz santidade, que traz justiça aos nossos corações, que traz um renovo, né? Nessa pandemia, hoje eu fiquei pensando aqui hoje na igreja, eu falei, puxa, nós entramos aqui, medimos a temperatura, todo mundo está ok, amém? Ninguém está contaminado, né? Todo mundo passou algo na mão, certo? E por que tem que estar máscara no rosto? Não é coisa para explicar assim, né?
Fui no posto levar o meu neto, Lucas, com 2 meses. Foi eu, a Andréia e a Larissa, todos nós de máscara no carro. E Lucas com 2 meses, sem nada no rosto. Entramos no posto aqui do Piraporinha, todos os pais criança de 1 mês, 15 dias de nascido, 2 meses de nascido, nenhuma sem máscara. A pergunta é, se nós conhecemos, nós como os pais, não é o contrário, nós poderíamos proteger muito mais nossos filhos do que a nós mesmos, não é isso? Porque eles estão vulneráveis lá. E eu comecei a entender, compreender o que é a grandeza de Deus. Sabe? É mostrar, filho, o seu neto, de 1 mês e meio, 2 meses, está sem nada no rosto, dentro do hospital, dentro do posto de saúde, que é o lugar mais contaminado que tem, é hospitais e postos de saúde. Está lá, vulnerável, respirando ar contaminado. E vocês protegidos, e eles aqui não dá nada. Eu comecei a entender o que é o plano das nossas vidas. Está na hora de eu falar, Senhor, eu tenho que crer mais em Ti. Eu tenho que ter aquela fé de Abraão, sabe? Que nós podemos ter e crer nesse Deus. Amados irmãos, nós estamos vendo tempo difícil, de fato é difícil. De fato é difícil. Mas vai vir tempo pior. Muito mais difícil. A igreja está sendo provada. Não, está sendo perseguida. Não, pelo contrário. Nós estamos sendo provados. Porque se fosse uma perseguição, imagina nós estar aqui hoje, 30 pessoas, e alguém sai daqui nesse momento e ser assassinado pela perseguição sobre os cristãos. Aí sim é perseguição, né? Por isso o que devemos fazer? Cada vez mais buscamos a Deus, cada vez mais se fortalecer no Espírito Santo, cada vez mais saber falar assim, eu recebi, quando eu me batizei, eu recebi o pão vivo que me deu vida. Hoje eu posso dizer, nós podemos falar, nós não somos mortos, vivo. Nós somos o quê? Um vivo eternamente. Vivo eternamente. Vivo. Por isso, ao comer desse pão, que é um pão físico, mas que reflete, mas que dá um testemunho do pão espiritual de Deus. O corpo foi oferecido, foi um corpo para ter vida eterna. O sangue foi oferecido, foi um sangue para ter vida eterna. Que possamos nesse momento compartilhar e celebrar e dizer, Jesus, hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida em Ti. O pão que eu comi não foi um pão apenas, um alimento físico, mas foi um pão espiritual. Foi um pão que me sustenta. Foi um pão que me guarda. Foi um pão que me protege. Foi um pão que me dá sustância para me ver todos os dias. Foi um pão que mesmo no tempo de pandemia, no tempo que vai vir piores ainda, eu sei que Ele vai me guardar, vai me proteger e vai me cuidar de mim, da minha casa, da minha família. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso, meu amado, não fique desesperado com o que está acontecendo. Nem começou as coisas ainda. Nem iniciou, está no princípio das dores. Coisas piores, terríveis virão. Sabe? Mas é necessário que isso aconteça para Deus provar os nossos corações. Para nós, de fato, entender e compreender. Esse homem aqui, depois de um milagre incrível dos pães, ele pediu o que de novo? Faz um milagre para que nós venha a crer em você. Esquece muito rápido. Esqueceram tão simples do que tinha vivido há poucos tempos atrás. E nós, como cristãos, não podemos esquecer das promessas que Deus fez para cada um de nós. Nós não podemos esquecer do amor de Deus por cada um de nós. Não podemos esquecer que até aqui o Senhor tem nos tentado, nos fortalecido, tem nos avivado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos amado tanto. Até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Até aqui. Por isso, permaneça. Que possamos permanecer com esse corpo, nesse corpo de Cristo, sabe? No livro de Apocalipse 3:20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com vocês.
Que ele está falando assim, olha, a minha ceia é que você viva, porque eu vivo com o Pai. O meu pão que eu quero que você come é que a mesma obediência que eu tenho ao Pai, que vocês tenham a ter também e creiam nele, que ele faz todas as coisas. É isso que Deus quer em nossas vidas sempre, para buscar, sabe, cada vez mais. Amado, eu queria tanto assim, sabe, dizer para nós que para que nós podemos, se precisar, sabe, ora, sabe, pela igreja, não só nossa, mas todos aqui na face da terra, clame a Deus, porque as orações nossas Deus não vai adorando para que Deus repreenda a pandemia, não vai repreender, não vai repreender. O que Deus escreveu, o que Deus determinou, Ele não mudará por causa da minha oração e das suas orações. Ele necessário. Porque temos que orar para que Deus nos guarde, nos proteja, nos fortaleça, nos aumente nossa fé, nos capacite cada vez mais, nos ensine, nos dê ânimo, coragem, força para avançar cada vez mais. Mais e mais e mais. Nós podemos receber o pão hoje e compartilhar, amém? Pode compartilhar em nome de Jesus, né? Enquanto isso eu vou orar aqui, amém? Senhor Deus, soberano, Pai, queremos te agradecer, Senhor, de saber, Senhor, o quanto tem nos protegido, nos guardado, Pai. Pai, em tempos tão difíceis, Pai, então, em tempo tão difícil, Deus, Tu tem feito, Pai, grandes coisas, Pai, para nossas vidas, Pai, o quanto tem ensinado para nós, Pai, para que possamos se fortalecer a Tua presença, Pai. Eu peço, Pai, que abra nossos olhos, Pai, nosso entendimento, nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos compreender, Senhor, que Tu nunca desamparou aquele que te serve, aquele que te busca, aquele que crê em Ti, Senhor. E Tu cuidou de cada um, Senhor. Tu sempre, Pai, fortaleceu. Mesmo na dificuldade, Pai, mesmo quando chegou o vendaval, a tempestade, quando chegou as torrentes, Senhor, Tu guardou e protegeu, Pai. Por isso que eu peço, Pai, nesse momento, Senhor, que nos dê força, Pai, nos dê coragem, nos dê ânimo, Senhor, para que possamos, Pai, mais e mais dar na Tua presença todos os dias, Senhor. Nos fortaleça o Teu Espírito Santo, nos renova, Pai, nos capacita, Senhor. Pai amado, nesse tempo tão difícil, Senhor, muitos corações esfriaram, muitas pessoas, Pai, desistiram da Tua presença, Senhor. Mas muitos estão voltando para a Tua casa, Pai. E de saber, Senhor, que esse Deus, que Tu não mudaste, Pai. Tu é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre, Senhor. Pessoa muito grata, Pai, por esse ministério, por esta obra, Senhor. Que Tu abençoe as nossas vidas, Pai. Nossas famílias, nossas casas, Pai. Nos fortaleça, Pai. Nos renova nos corações. Nos aviva, Pai. Em nome de Jesus, te oramos grato. Amém. Acredito que Jesus, naquela multidão, Jesus falou: eu sou o pão da vida. E as pessoas que estavam ali presentes, né, naquela multidão, falaram: quem é esse homem para falar isso, né? O homem tão simples, conhecemos quem é ele, filho de José e Maria, seus irmãos. Ele falar que dá vida, que tem vida, né? Mas Jesus é o pão da vida, é a renovação, a transformação. Possamos comer, amém? Amém. Pode tomar o vinho também. Pode tomar o vinho. Pode tomar o vinho. Senhor Deus, obrigado por tudo. Fica conosco, Pai, nos guia, nos abençoe nesse tempo, Pai. Nos renova o Teu Espírito Santo, nos aviva cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, te oramos grato, Pai.